Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar. E o nosso convidado de hoje é José Reis Chaves. Nós hoje trazemos um tema um pouquinho diferente do que você está acostumado. Sempre trazemos um livro para estudarmos, refletirmos sobre ele. Hoje, esse nosso convidado nos traz os seus conhecimentos, porque ele é um estudioso da Bíblia, para refletirmos acerca de um tema que ainda não é muito bem compreendido e nem aceito por muitas pessoas, né? Trata-se do tema reencarnação e ressurreição na Bíblia. Nós vamos conversar com José Reis Chaves sobre esse tema que ainda é um pouco polêmico nos dias de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui, Isilda, no seu programa Repensar. Muito bom. Bom, Chaves, nós como participantes ou seguidores da doutrina espírita, né? Nós acreditamos, nós sabemos da reencarnação, né? Nós costumamos dizer que já nós não sabemos, nós já não acreditamos, nós sabemos da reencarnação. Mas não é todo mundo que ainda compreende essa, né, essa coisa, essa reencarnar. O que é reencarnar, né? E há quem diga que a Bíblia não traz nada sobre reencarnação, somente sobre ressurreição. Então a gente queria que você explicasse para nós, né, a diferença, o que na verdade existe na Bíblia que comprova a reencarnação, ou que fala da reencarnação. A reencarnação, essa palavra não está na Bíblia. Sim. Porque ela foi criada por Kardec há 160 anos, mais ou menos. Sim. Então ela não pode estar lá, porque a Bíblia ela foi escrita até o ano de 90 da nossa era. Certo. Quer dizer, 90 anos depois de Jesus. É. E então ela não pode estar lá, se ela foi criada há 160 anos por Kardec, mas na Bíblia existem palavras que são sinônimas da reencarnação. Por exemplo, nós temos a própria palavra ressurreição, que significa reencarnação. Porque a palavra ressurreição, ela significa surgir de novo. Certo. Ressurgir, ressuscitar. E essa palavra é comum na Bíblia e os hebreus, os judeus, Jesus era judeu, eles entendiam a reencarnação como ressurreição, embora isso não fosse bem esclarecido para eles, porque eles tinham certas confusões com relação à vida após a morte. E alguns, inclusive, não acreditavam nisso, certo, nessa vida após a morte. E Jesus não podia esclarecer totalmente, porque eles não entenderiam muito bem essa explicação, é isso? Jesus ele foi muito assim prudente, evitando entrar em choque com os judeus, sim, que é, como eu disse, a própria religião dele. Mas ele foi um inovador. E ele quis deixar, vamos dizer, os conflitos só para aquelas coisas que eram inevitáveis, que ele tinha mesmo que falar. Mas outras ele tentava ser discreto, pedia silêncio aos apóstolos, não é, para não falarem certas coisas. Agora, a prova de que a ressurreição, ou melhor, a reencarnação, ela está na Bíblia, com outras palavras, além da ressurreição que eu disse, temos a palavra renascimento, sim, temos a palavra geração, que é a geração do Espírito, e não só geração no sentido consanguíneo, mas geração do Espírito. Quer dizer, cada reencarnação é uma geração do Espírito. E a prova de que eles entendiam isso é que até o ano de 553, o cristianismo aceitava a reencarnação. certo, Só no ano de 553, no Concílio de Constantinopla, é que a reencarnação foi retirada pela Igreja da doutrina dela. Agora, até eu diria, não foi bem a reencarnação que foi retirada. Foi retirada
a doutrina da pré-existência do espírito com relação à concepção, porque a concepção, ela é aquele momento em que começa a reencarnação. É aquele momento em que o espírito começa a ter um novo corpo. E então ali é o momento dessa presença do espírito que veio já de uma existência anterior, que eles chamam, nós também espíritas chamamos de pré-existência, pré-existência do espírito. Então, foi essa doutrina que foi condenada e ela surgiu muito com destaque por Orígenes, que era um grande teólogo, é um tipo Santo Agostinho, embora não seja tão falado, mas ele é chamado o Santo Agostinho do Oriente, o adamantino, um gênio na teologia e na Bíblia. E ele incrementou muito essa doutrina. E foi ela que foi condenada por esse concílio. Mas não pode haver reencarnação sem a pré-existência. Então, automaticamente, se entendeu que a reencarnação foi condenada. Mas não foi bem ela que foi condenada, mas a pré-existência. É complexo, eu acho que é um pouco complexo, porque poucas são as pessoas que dão essa explicação, né? Então, eu acho que é isso que confunde as pessoas. Elas não aceitarem que elas já existiam, é isso? Isso é bíblico. É bíblico. Por exemplo, em Jeremias, nós lemos lá no início do livro dele, um texto muito conhecido, né? Uma voz dizendo para ele, que é atribuída a Deus. Sim. Na verdade, não é bem Deus, é um espírito, um anjo, né? Vamos dizer, que falou para ele em nome de Deus. Então, diz assim, antes que tu te formaste no ventre de tua mãe, eu já o conhecia e já o havia instituído como profeta das nações. Quer dizer, antes dele se formar. Então, a ideia aí da pré-existência claríssima dentro da Bíblia, no Velho Testamento. Muito bom. Eu acho que com essa reflexão que nós vamos para o intervalo e você vai refletindo sobre esse falar de Jeremias e na volta nós falamos um pouquinho mais sobre reencarnação e ressurreição. Já voltamos.